Trazendo informações para você, Caixa Eletrônico, presa a quadrilha responsável por explosão de terminais no último ano. Entre os casos, o do Buriti e de um hotel de luxo perto do Palácio da Alvorada. Imposto de renda, entenda o que acontece e se a tabela passar a ser corrigida pela inflação, como indicou o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes. Neste fim de semana, e acima da velocidade, a DR passa a fiscalizar motorista que reduz no pardal, mas acelera depois. Legislação brasileira não permite multa, apenas notificação. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Ontem foi um Dia das Mães especial para uma mãe de Brasília. Pela primeira vez, Sueli Silva passou a data ao lado do filho que não via há 38 anos. A criança foi sequestrada logo depois do parto no Hospital do Gama. E nossa equipe acompanhou este domingo emocionante. Almoço em família para comemorar o Dia das Mães. Para Sueli, um dia mais do que especial. Pela primeira vez, ela teve a oportunidade de estar na companhia de todos os filhos. Vivi para ver o que eu estou vivendo hoje, para experienciar o que eu estou experienciando hoje. Não tem palavras, é indescritível. A gente está vivendo uma emoção muito especial, muito forte. O sonho de poder passar o Dia das Mães ao lado dos 3 filhos parecia perdido. Mas depois de 38 anos de busca, Sueli conseguiu encontrar o filho que foi sequestrado no dia em que nasceu no Hospital do Gama. A sensação da mãe que tem um filho ausente, que foi tirado de você de uma forma brusca, como foi o meu caso, era muito dolorido, porque na cabeça não esquecia, não teve um ano que não lembrasse, que reunia os filhos, a família, para comemorar o Dia das Mães e meu filho não estava do meu lado. Então isso para mim era uma dor muito grande. Para Ricardo, a oportunidade de poder passar o Dia das Mães ao lado da mãe biológica também não tem preço. Não tenho palavras para descrever o que eu sinto nesse momento, nessa oportunidade de estar hoje ao lado da minha mãe biológica, que não desistiu de mim nunca, sempre estava ali perseverando, orando, pedindo a Deus para hoje a gente poder estar junto, igual a gente está aqui hoje, toda a família reunida, nesse dia tão especial que é hoje, sabe? Então a palavra é gratidão a Deus. Sueli mora em Fortaleza, no Ceará, e Ricardo em Campo Grande, na Paraíba. Mas já começaram a planejar a vida para ficarem mais próximos. E isso sem falar dos netos que ela também ganhou. E para os irmãos Júlia e Marco Antônio, que acompanharam de perto a luta da mãe, o momento também foi muito especial. Ela com esse sorriso aí de lado a lado, todo mundo conversando, se conhecendo mais. Tá sendo muito bom, muito maravilhoso mesmo. Tem que dizer, só gratidão mesmo. A gente acompanhou todo esse tempo, essa luta dela aí para poder encontrar e agora desfrutar. A gente sempre fez falta para ela, pra gente também, sempre falava de um irmão e agora tá aí. Suelute esteve o tempo todo ao lado da irmã na batalha pela busca do filho. Ela também comemora o momento. Esses anos todos pedindo para Deus, para dar essa alegria para ela, porque vira e mexe ela chorava, ela comentava e tudo tem o tempo e a hora. E nós tínhamos certeza que essa hora ia chegar. Sueli começou a escrever um livro contando toda a história em 2010 e esperou muitos anos para poder escrever um final feliz. Eu me recusei, eu falei, não, eu não quero esse desfecho para minha vida. E eu arquivei, guardei os arquivos, nunca mais mexi. E agora veio na memória esse arquivo desse livro. Hoje não, hoje eu tenho um motivo mais do que o suficiente porque tem um desfecho feliz, porque eu tanto queria, eu tanto busquei e eu tanto lutei nesses anos todos. Eu tenho certeza que vai ser um final muito feliz. A certeza é se eu puder estar nesse livro também e proporcionar a partir de hoje momentos felizes ao lado dela. Foi um Dia das Mães especial para toda a família. Desta vez, ninguém ficou faltando na fotografia. Sem acordo, o metrô entra hoje no 12º dia de greve. Dos 32 trens, 18 estão rodando nos horários de maior movimento. Entre 4 e 5 trens devem circular fora do horário de pico. Todas as estações estão abertas, funcionando das 5h30 da manhã às 11h30 da noite, de segunda a sábado. Já no domingo, as estações abrem às 7 da manhã e estão fechando às 7 da noite.
A categoria quer um aumento salarial e jornada de 6 horas. Não há até agora expectativa de nova assembleia ou audiência na Justiça nesta semana. Os metroviários aguardam que a companhia entre com um novo dissídio. 170 mil pessoas dependem do metrô todos os dias. Tem um problemão aí pela frente. A gente vai conversar com Cláudio Humberto, que está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa Mais tarde. de 100 mil pessoas estão sendo prejudicadas aí todos os dias. Exatamente. Essa é uma daquelas greves selvagens, insanas, né? Uma greve que é promovida por sindicalistas que têm compromissos e comprometimento até ideológico e político com outros grupos e aí acaba promovendo esse tipo de coisa. É uma greve que já faz parte do calendário anual de folgas do metrô. O fato é que esse metrô que está aí, minha gente, acumula dívidas ou prejuízos, não dívidas, dívidas são maiores do que isso, mas de prejuízos de 731 milhões de reais. Tecnicamente, o metrô está quebrado. Apesar disso, eles querem trabalhar menos e ganhar mais. Eles já ganham o triplo da média salarial do metrô de São Paulo, por exemplo, que dá lucro e não corre o risco de ser inviabilizado, como é o caso aqui do metrô de Brasília. Exatamente para que o metrô ganhe investimentos, possibilidade de sobrevivência e de permanência para atender aquelas 170 mil pessoas que precisam do metrô, é que o governador decidiu privatizar a empresa em muito boa hora. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro disse que indicará Sérgio Moro para a vaga do Supremo Tribunal Federal na primeira oportunidade possível. Segundo Bolsonaro, ele fará isso para honrar um compromisso. Já o ministro disse que, quando aceitou o convite, não impôs condição alguma. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Já está por aqui e muita repercussão dessa indicação prévia já, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Mas a gente lembra que lá atrás a gente já tinha ouvido exatamente essa mesma situação, né? Só que agora o presidente Bolsonaro confirmando aí essa informação, foi uma entrevista que ele deu ao nosso colega do Grupo Bandeirantes, Milton Neves. Então ele disse o seguinte, que assim que fez o convite para o então juiz Sérgio Moro para fazer parte da equipe, assumir o Ministério da Justiça, ele se comprometeu com o Sérgio Moro a indicar o nome de Moro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então ele disse o seguinte, olha, eu vou ter que honrar esse compromisso. E a próxima vaga a surgir aí vai ser em novembro do ano que vem, quando o decano Celso Mello, ele vai se aposentar, completando aí, portanto, 75 anos. Então o presidente Bolsonaro disse que vai sim indicar o nome de Sérgio Moro para ocupar essa vaga. Só que a gente lembra que tem a indicação do presidente, mas tem que passar também pelo aval do Congresso Nacional. Nós separamos um trecho dessa entrevista que o presidente Bolsonaro deu ao Milton Neves. Vamos ouvir. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Obviamente, ele teria que passar por uma sabatina no Senado. Claro. Eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá, mas uma sabatina técnico-política, tá certo? Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele, e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, e hoje o ministro Sérgio Moro participou de um evento lá em Curitiba e disse que, de fato, ele não impôs nenhuma condição para assumir esse cargo, não. Bem, paralelo a isso, o governo se articula para tentar colocar em votação aquela medida provisória da reforma administrativa, em votação lá no Congresso Nacional. A gente lembra que toda medida provisória ela já começa a valer, mas ela tem um prazo também para passar pelo aval dos congressistas, um prazo de 120 dias. E essa medida provisória em especial, ela caduca, ou seja, ela perde a validade no dia 3 de junho, está bem próximo aí. Entre outras mudanças, reduziu o número de ministérios, que no governo Temer era de 29, passou, portanto, para 22, e também colocou sobre a responsabilidade do Ministério da Justiça, ou seja, do ministro Sérgio Moro, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A gente lembra que na semana passada uma comissão especial retirou essa responsabilidade do COAF do Ministério da Justiça, passando também para o Ministério da Economia. Então é isso também que o governo vai tentar reverter, uma semana de muito trabalho aí, Rodrigo. E a Renata vai acompanhar Cláudio Humberto, Sérgio Moro, é o nome do governo, para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, nunca restou dúvida sobre isso, né? Seria um absurdo, havendo vagas no Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro não indicar outra pessoa ou indicar outra pessoa que não fosse o ministro da Justiça, Sérgio Moro. É o maior orgulho do governo e dos maiores orgulhos do Brasil, o juiz Sérgio Moro. Ele mostrou a sua competência, seu desassombro, seu compromisso com a lei e com a justiça,
enquanto foi magistrado. É um ato de justiça, será um ato de justiça do presidente Bolsonaro quando surgir a vaga, se a primeira delas for a do decano Celso de Mello, mas pode ser que haja outras. De vez em quando aqui e acolá, um ou outro ministro ameaça antecipar a aposentadoria. O ministro da Justiça poderá virar ministro do Supremo até antes do que se imagina. Atenção você motorista, o DR começou uma fiscalização que vai notificar motoristas que freiam antes dos radares e aceleram logo depois. A ação é educativa, começou em 2 pontos da Ponte do Bragueto, na DF 095, sentido Épia, e um trecho da Estrutural, sentido Taguatinga. Nos primeiros 10 dias da ação, o órgão vai apenas explicar a nova forma de fiscalização. Depois desse período, quem for pego será notificado. O alerta não gera multa e nem pontos na carteira, mas adverte o motorista sobre o perigo de transitar acima da velocidade máxima permitida. A medida é uma das ações do Maio Amarelo, mês de consciência no trânsito. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite, mas Cláudio Humberto, que todo mundo quer saber se ali na frente vão começar a multar pela velocidade média. Sem dúvida nenhuma, né? Eles não tiveram nunca nenhum grande compromisso com a educação de trânsito, essa é que é a verdade. O Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, determina que todo produto de arrecadação com multas tem que ser aplicado em campanhas educativas. E é tudo que eles não fazem, nem DR, nem o Detran. Até porque eles utilizam muito dessa receita espetacular, que supera os 600 milhões de reais por ano, para convencer o governador, o governante, a estar sempre aumentando os seus salários. É para isso que serve. O fato é que isso daí é a antessala de uma modificação que eles pretendem fazer, que eles sonham, mas principalmente a turma que desenvolveu a tecnologia, de meter a mão no nosso bolso. Tomara que o governador Ibanez Rocha acabe com essa brincadeira antes que ela comece. E a seguir, presa a quadrilha acusada de ataques a caixas eletrônicos. O grupo teria roubado quase R$1 milhão. E o Band Cidade volta daqui a pouco. A polícia desarticulou uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos. O bando mirava prédios públicos, shoppings e hotéis. E calcula-se que tenha roubado cerca de R$1 milhão dos terminais eletrônicos. Um dos alvos foi justamente o Buriti no ano passado. E a última ação da quadrilha foi em um hotel bem ao lado do Palácio da Alvorada. Para a coordenação de repressão dos crimes patrimoniais, não há dúvidas. Os bandidos presos nesta segunda-feira são responsáveis pelas ações audaciosas dentro de um hotel de luxo daqui da capital. Na época, eles explodiram 2 caixas eletrônicos e levaram mais de R$470 mil. O primeiro crime foi realizado em julho de 2018, no anexo do Palácio do Buriti. Mas as investigações dão conta que o grupo seja responsável pelas 5 maiores explosões em caixas eletrônicos nos últimos 12 meses na capital. Os homens moravam no DF e em torno. A polícia acredita que a organização tenha faturado perto de R$1 milhão com essa modalidade criminosa. Ainda segundo as investigações, o grupo agia sempre fortemente armado e amparado por 2 carros, sendo que um era incendiado após a ação. 4 pessoas foram presas preventivamente. Um envolvido foi detido em razão do cumprimento a mandado de prisão temporária. Entretanto, 2 homens estão foragidos. São eles Tiago Alves Simões, 28 anos, e Jason Alves, de 27 anos. E a gente volta a falar sobre a entrevista do presidente à Rádio Bandeirantes neste domingo. Bolsonaro falou de algo que mexe diretamente com o nosso bolso, a tabela de correção do imposto de renda. Ele disse que conversou com Paulo Guedes e que a correção do próximo ano deve ser feita pela inflação. E o que isso significa é o que vamos saber com a Renata Dourado. Está de volta com a gente. Diga aí, Renata. Pois é, Rodrigo, olha só, a última correção da tabela do imposto de renda foi em 2015. Então, como é que funciona hoje? O trabalhador que ganha um salário de até 1.900, pouco mais de 1.900, 1.903 por mês, aí ele tem que pagar 7,5% de tributos. Ao corrigir a tabela, o problema é que ao fazer essa correção da tabela, você reduz também o número, teoricamente, o número de pessoas que vão pagar o imposto de renda. Um exemplo, se a tabela tivesse sido corrigida pela
inflação do período desde 1996, aqueles que têm rendimento acima de R$ 3.689 seriam tributados. Então você vê o número de trabalhadores, portanto, que não pagaria. É bom para os trabalhadores, mas a questão é, será que vai ser bom para o governo também? Durante a campanha, o então candidato Bolsonaro chegou, inclusive, a cogitar a possibilidade de isenção aí do imposto de renda para aqueles que recebessem até 5 salários mínimos. Bem, obviamente que a equipe econômica vai ter que refazer e rever muito bem isso, né? Mas vamos ver o que foi exatamente que o presidente Bolsonaro falou nessa entrevista ao nosso colega Milton Neves. Hoje em dia, o imposto de renda é redutor de renda. Falei para o Paulo Guedes que, no mínimo, esse ano, temos que corrigir, de acordo com a inflação, a tabela para o ano que vem. E, se for possível, ampliar ali o limite de desconto, como educação, saúde. Isso é a orientação que eu dei para ele. Espero que ele cumpra, porque orientação não é ordem, mas pelo menos, né, corrigir o imposto de renda pela inflação, isso com toda certeza vai sair. Você vê que ele deixou bem claro, a orientação não é ordem, né? Mas já cogitou aí essa possibilidade e, assim, não há um estudo oficial quanto que o impacto que isso pode gerar, mas fala-se em torno de 50 bilhões de reais, isso no próximo ano. Então, imagine você, né, um governo que está se esforçando aí para tentar aprovar a reforma da Previdência, exatamente para reequilibrar as contas públicas, para tentar sair do vermelho. Você ter aí essa correção da tabela do imposto de renda, repito, é muito bom para o trabalhador, é algo, inclusive, que o trabalhador espera há muito tempo, mas é claro que toda a equipe econômica vai ter que se debruçar e verificar qual vai ser a melhor forma para, assim, beneficiar o trabalhador, mas também não complicar a vida econômica do governo, né, Rodrigo? Valeu, Renata. Cláudio Humberto, e o impacto aí dessa medida vai sair do papel? Eu acho que sim, né? Pelo menos o presidente Bolsonaro tem o mérito de assumir compromisso solene, como ele assumiu nessa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes com a correção da tabela do imposto de renda, né? Ao contrário dos antecessores, que nem sequer cogitavam isso, faziam de conta que não haviam prometido essa medida durante o seu governo. Um outro anúncio feito pelo presidente Bolsonaro nessa entrevista, que também de grande alcance social mesmo, é a decisão de fazer com que os produtores de combustíveis possam vender os seus produtos diretamente ao posto que vende ao consumidor, para evitar a presença ou a intermediação das empresas distribuidoras, que acabam atuando como atravessadoras. Essas empresas distribuidoras não produzem uma gota de nada, não agregam valor ao combustível, ainda ganham entre 16% e 20% de lucro sobre isso. A margem dele, só para trocar de nota fiscal, chega a esse valor, um esquema ali muito estranho, em relação ao qual há suspeitas de corrupção e que o presidente Bolsonaro, em muito boa hora, com atraso de anos no Brasil, resolveu, então, apoiar isso e o que deve acontecer mesmo. É o fim da intermediação no comércio de combustíveis. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mostrar aí, mandar problemas na sua região, onde você mora, o WhatsApp do Band Cidade. Então, anote aí nosso número, que é o 999769204. A gente está recebendo, inclusive, imagens aqui. A gente recebeu imagens de dezenas de barracos incendiados na madrugada de sábado para domingo. E vamos colocar na tela aí para a gente acompanhar lá no Recanto das Emas. Está aparecendo aí já, o fogo começou às 3 da manhã e se alastrou por uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, conhecida como Acampamento Monjolo. Não houve feridos, mas pelo menos 30 famílias estão desabrigadas. Foram 2 horas até as chamas serem controladas. E a administração do Recanto das Emas está recebendo doações e os desabrigados precisam de tudo, desde comida, produtos de higiene pessoal. As doações podem ser feitas diretamente na administração da cidade, que fica na Avenida Recanto das Emas, quadra 206/300. O LDF se encontra em estado de emergência ambiental por conta do risco de incêndios florestais. A medida está no Diário Oficial de hoje e vai até novembro. A determinação assinada pelo governador Ibanez Rocha prevê que sejam postas em prática ações que minimizem o número de queimadas, que aumentam significativamente com o início da seca. A situação de emergência permite que a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos ligados ao combate e prevenção de queimadas façam compras emergenciais, ou seja, sem licitação.
E a seguir, o primeiro fim de semana desde que as novas regras para patinetes passaram a valer. Entenda o que muda e como o brasiliense está se adaptando. É logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade. Este ano, o saidão de Dia das Mães beneficiou 1.218 presos no regime semiaberto do DF. O retorno estava previsto para esta segunda-feira, mas pelo menos 3 detentos voltaram mais cedo aos presídios. No sábado, 2 homens foram presos em flagrante, acusados de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Essa é a 5ª saída temporária do ano, de um total de 11 determinadas pela Vara de Execuções Penais. A próxima será no dia 12 de julho. O balanço com o número de presos que não retornaram ao presídio deve ser divulgado pela Secretaria de Segurança Pública até quarta-feira. Falar aqui da tragédia na Ermida Dom Bosco, uma mulher morreu afogada no Lago Paranoá durante o sábado, num passeio com amigos. Os bombeiros tentaram reanimá-la por mais de 40 minutos. Este já é o 5º caso de afogamento seguido de morte no Lago Paranoá desde o começo do ano, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A mulher de 46 anos, identificada como Adriana de Oliveira da Silva, foi resgatada a 4 metros de profundidade. Ela nadava com um amigo perto da Ermida Dom Bosco quando submergiu e não voltou mais. O amigo então acionou a equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. As buscas duraram cerca de 10 minutos. Este vídeo, feito pelos militares, mostra o momento em que tentam reanimar a mulher. Ela, infelizmente, não conseguiu nadar, começou a se afogar. O rapaz que estava com ela pediu ajuda à equipe de guarda-vidas. Eles iniciaram imediatamente o mergulho e acionaram os mergulhadores de resgate e o serviço aéreo. As equipes de reforço chegaram, iniciaram o mergulho, sendo que os mergulhadores encontraram o corpo da senhora Adriana a aproximadamente 4 metros de profundidade. A Vânia é uma das amigas que estavam com a Adriana antes de ela entrar no lago. Abalada, ela conta que era a primeira vez que a Adriana visitava o local e estava muito animada. Parecia que fosse como que ela estivesse entrando num paraíso. Nossa, que lugar bonito, nossa, que lugar bonito. E começou a falar, elogiar o local, entendeu? Como que fosse uma coisa... Eu sei que ela estava muito feliz, ela ficou muito feliz de vir a esse lugar. O tenente do Corpo de Bombeiros alerta a população para alguns cuidados básicos que podem evitar afogamentos. A dica que a gente tem basicamente é aprender a nadar, ter confiança no nado, não ingerir bebida alcoólica antes de nadar ou enquanto estiver aqui à margem do lago se divertindo. É importante que se mantenha próximo ao guarda-vida. Quem tem criança, é importante que mantenha essa criança o mais próximo possível. A distância recomendada é de 1 braço de distância apenas, para que ela possa alcançar a criança sem o menor desgaste possível e respeitar a condição de nado, né? Água até a altura do umbigo no máximo e se manter próximo ao guarda-vida. E tem notícia quentinha chegando aqui com o Cláudio Humberto, porque tem novidade, Cláudio, no primeiro escalão do governo? Exatamente. O chefe da Casa Civil, o coronel Elmar Novak, deve apresentar a qualquer momento seu pedido de demissão do cargo. Aparentemente, segundo amigos dele, o coronel Novak teria cansado, não aguentou o tranco. Mas outros também afirmam que, além disso, ele tem a expectativa de algum cargo no nível do governo federal. E todo mundo já percebeu que os patinetes elétricos tomaram conta da cidade. Uma alternativa de mobilidade que invadiu Brasília há 4 meses. E a febre levou o Detran a criar regras para o uso dos equipamentos como meio de transporte. O repórter Rodrigo Miranda acompanhou o primeiro fim de semana desde as novas orientações de segurança. A Sandra aproveita os momentos de folga para ir ao parque da cidade e se exercitar. Agora o passeio ganhou um incremento. Pela primeira vez, ela andou nos patinetes elétricos, só que a experiência acendeu um sinal de alerta. Ela conta que faltou orientação, e isso quase resultou em um acidente. Na hora da volta, eu não sabia onde frear. Quer dizer, eu descobri porque eu estava com medo de vir aqui atropelar vocês, então eu descobri sozinha, e eu freiei de uma vez. Já o Denis veio com a família toda passear de patinete. O procedimento para alugar o equipamento foi fácil e rápido. Ele aprovou a ideia. O próprio aplicativo já dá os procedimentos, né? Enquanto você vai destravando, vai contratando o serviço, ele já vai te dando passo a passo das regras de utilização. É um recurso sustentável, é um recurso que veio para facilitar a vida de todos,
trazer mais mobilidade para a cidade. Então estou gostando muito. Os patinetes elétricos realmente viraram uma febre e estão por todos os lados. Só que o uso desordenado tem preocupado as autoridades. Para evitar acidentes, o Detran, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Polícia Militar divulgaram algumas dicas de segurança. É importante que os usuários usem capacete, luvas, joelheiras e andem em locais de circulação de pedestres, ciclovias ou ciclofaixas. A travessia segura, a pessoa deve descer do patinete. Os pais devem acompanhar de perto as crianças. A velocidade máxima desses equipamentos deve ser respeitada junto aos pedestres de 6 km por hora ou ciclovias e ciclofaixas de até 20 km por hora. E além disso, usar um sapato fechado também é importante, porque você faz com que tenha mais segurança ali ao conduzir um equipamento desse. Mas é só ficar um pouco no parque da cidade que é possível encontrar todo tipo de irregularidade. Tem gente dividindo patinete, andando em alta velocidade e até de chinelo. A situação assusta alguns pedestres. Volta e meia a gente leva certo susto, porque o pessoal vem por trás, né, e acaba dando susto na gente. Você não pode nem levantar o braço e às vezes pode ocasionar um acidente, né, e sério. E o Band Cidade de primeira edição vai ficando por aqui. Fique agora com os donos da bola. Tem o Bruno Mendes e o Dani Pança chegando na área. E a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!